Olá, mulheres preciosas, aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos estudando juntas o livro Como Ter o Coração de Maria, no Mundo de Marta, da Joana Weaver, da editora CPAD. Hoje nós estamos no áudio 12, mas o capítulo é o 5, a intimidade da sala de estar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Provavelmente, Simeão era como a maioria dos garotos da sua idade. Em 430 d.C., o jovem de 13 anos passava uma boa parte do tempo cuidando dos rebanhos de seu pai nas encostas da Cilícia. Mas um dia depois de ter ouvido uma pregação sobre o Sermão do Monte, o coração de Simeão foi agitado e transformado. Ele deixou a família e o lar e começou uma busca incessante por Deus, que o levou de um mosteiro até o deserto da Síria, há 3 décadas sentando-se sobre uma coluna. Sim, uma coluna. Simeão, o estilita, iniciou uma moda espiritual que duraria mais de 1000 anos. Ele foi o primeiro eremita da coluna. O fervor espiritual sempre se reveste de várias formas, e os primeiros 1000 anos do cristianismo foram caracterizados por muitas bizarrices. Do mesmo modo que a igreja, o mundanismo também cresceu. Em reação a muitos cristãos, recolheram-se para uma vida de pobreza, castidade e separação. Famintos por santidade, os monges reuniram-se em comunidades, sempre competindo entre si na busca por abnegação. Eu diria que Simeão venceu a disputa. Simeão foi para o deserto da Síria e viveu com uma corrente de ferro em seus pés antes de se enterrar até o pescoço por vários meses. Escreve Morjon em sua obra. Quando as multidões congregaram-se para ver os seus atos de notória santidade, Simeão resolveu escapar das distrações, vivendo no alto de um pilar. A primeira coluna tinha 1,80 m de altura, mas logo ele construiu outra mais alta, até que sua residência permanecesse e atingisse 18 metros. Ele viveu ali por 30 anos, exposto a tudo, amarrado ao seu poleiro por uma corda para evitar uma queda enquanto dormia. Através de uma escada, seus seguidores lhe traziam comida todos os dias e removiam o lixo. Milhares de pessoas vinham para olhar o homem estranho sobre a coluna. Centenas ouviam as pregações diárias de Simeão sobre a importância da oração, da abnegação e da justiça. Mas a pergunta que aflora em mim e talvez naqueles que foram ouvi-lo é essa: a vida de Simeão em um pilar o levou de alguma forma a ficar mais perto de Deus? O fardo da espiritualidade. Intimidade com Deus, o que isso significa para você? E como você a alcança? É necessário sentar em uma coluna como Simeão ou ser enterrado na areia até o pescoço? Será um nível de consciência atingido somente através de uma devoção profunda? Algumas religiões dirão que sim. De acordo com o hinduísmo, uma religião baseada no karma de boas obras, a vida de uma pessoa não é suficiente para alcançar almas à iluminação espiritual. Os matemáticos hindus calculam serem necessárias 6 milhões de rotações por meio da reencarnação para que o mal e o bem em nós se equilibrem. Só então poderemos experimentar o último nível espiritual do Nirvana. No Extremo Oriente, durante os festivais religiosos, os homens geralmente têm ganchos introduzidos na pele, em suas costas. Esses ganchos são amarrados a carroças cheias de pedras, que são arrastadas pelos homens nas ruas, na esperança de obter perdão para os pecados. Em determinadas áreas do México, os homens se arrastam de joelhos em longas peregrinações. Em todo o mundo, as pessoas percorrem distâncias inimagináveis para encontrar a Deus, o que é uma tristeza quando você considera os caminhos inimagináveis que Deus já percorreu para nos encontrar. Não precisamos de milhares de vidas para sermos puros o bastante e vermos a Deus. Não necessitamos colocar ganchos em nossas costas ou dilacerar nossos joelhos para receber o favor de Deus. Só precisamos de Jesus, pois Ele é a única prova de que necessitamos. De fato, o Pai nos quer perto de si e está disposto a fazer o que for necessário para isso acontecer. É difícil imaginar que o Criador do Universo deseja nos conhecer. Nos sentimos tão indignos. Por essa razão, muitas de nós continuamos a pensar que devemos merecer nosso lugar no céu e que apenas os super espirituais, somente os Simeões deste mundo, podem realmente conhecer a Deus. Oprimidas pelo peso da nossa própria espiritualidade, nos esforçamos sob o fardo da autoimposição de deveres. Eu tenho que fazer isso, ou não conseguirei conhecer a Deus enquanto não fizer aquilo. Passamos tanto tempo de nossas vidas nos preparando para conhecer a Deus, ou afastando o medo de desagradá-lo, que nunca chegaremos até a intimidade da sala de estar proporcionada por Jesus.
Na verdade, a intimidade com Deus é o objetivo principal da encarnação e da morte de Jesus. Paulo escreve em Efésios 2,13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Pois quando Jesus morreu, a cruz cobriu como uma ponte o grande abismo do pecado que nos separava de Deus. Com seu último suspiro, Jesus rasgou o véu que impedia o contato entre o pecador e Deus. Agora podemos entrar na presença de Deus, limpos e aprovados, não por nossas obras, mas por sua graça. Jesus derrubou a parede de separação que estava no meio e separava a humanidade de Deus. Quando não podíamos alcançar o paraíso, ele desceu até nós e nos recebeu na sala de estar através de Jesus Cristo. Essas são as boas novas do Evangelho. O caminho foi aberto, o preço foi pago, apenas precisamos nos aproximar. O preço foi pago. Conta-se a história de um jovem que deixou a sua terra natal e viajou de navio até a América para ter uma nova vida no novo mundo. Antes de partir, seu pai lhe deu algum dinheiro. Não era muito, mas era tudo o que tinha. Esperava que o dinheiro ajudasse até o jovem encontrar um emprego. Sua mãe lhe entregou uma caixa com alimentos para a jornada. Depois se beijaram, se abraçaram e, com lágrimas, se despediram. No navio, o jovem deu sua passagem ao funcionário e achou o caminho para a minúscula cabine que dividiria com muitos outros durante a viagem de um mês até Nova York. Mais tarde, na hora do jantar, o jovem foi até o convés, desembrulhou um sanduíche feito por sua mãe. Ele comeu em silêncio enquanto assistia a fila dos passageiros dentro de uma ampla dependência cheia de mesas. Ouvia as risadas dos que conversavam e via os garçons trazerem pratos com comida quente e fumegante. Mas ele apenas sorriu, desfrutando do pão fresco feito por sua mãe e da maçã fresca colhida por seu irmão pela manhã. E ele orou: Seja abençoado, minha família. Os dias se passaram devagar, os alimentos da caixa do jovem rapaz diminuíram rapidamente. As refeições oferecidas no restaurante deviam custar muito caro e ele precisaria de dinheiro mais tarde. Agora ele comia sozinho na cabine. O cheiro do restaurante fez seu estômago roncar de fome. O jovem havia reservado alguns biscoitos e uma porção de queijo para cada dia, sussurrando uma oração de gratidão antes de raspar o bolor do queijo duro. Uma maçã murcha e a água morna da chuva colhida com uma lata completaram sua escassa refeição. Há 3 dias de Nova York não havia mais nada a comer senão uma maçã estragada. O jovem já não podia mais suportar. Pálido e fraco, perguntou o funcionário do navio em inglês mal falado. Quanto? O funcionário olhou confuso. Comida, disse o jovem, enquanto mostrava algumas moedas e apontava para o restaurante. Quanto? Finalmente, o comissário entendeu. Ele sorriu e apertou sua mão. Não custa nada, disse ele, fechando a mão do imigrante, que estava com dinheiro. Você pode comer o que quiser. O custo das refeições estava incluído no preço da passagem. Essa história significa muito para mim. Durante anos vivi como indigente em vez de viver como princesa. Acomodei-me ao queijo envelhecido e às maçãs murchas em vez de desfrutar da rica mesa de Deus preparada para mim. Aguardava o dia em que seria digna de sentar à sua mesa, não percebendo que o custo dessa comunhão estava incluído no preço pago por Jesus. O preço foi pago. Por favor, ouça essa simples verdade. Se você aceitou a Jesus Cristo como Salvador, o preço já foi pago para você. Isso significa que não há nada que nos afaste da intimidade da sala de estar. A parede de separação que estava no meio foi derrubada, pelo menos do lado de Deus. Mas pode ser preciso um pouco mais de trabalho de demolição, pois o inimigo de nossa alma está muito ocupado construindo barreiras para bloquear a intimidade espiritual. Barreiras à intimidade. Antes da salvação, Satanás dizia que estávamos bem, não precisávamos de um Salvador. Mas agora que somos salvas, o acusador aponta seu dedo para nós e nos diz que não somos boas, não merecemos um Salvador. É claro que ele está mentindo. Jesus diz isso em João 8,44. Satanás é o pai da mentira. De fato, ele mente muito bem, e a sua língua materna, a palavra grega para mentira, é pseudos, que significa falsidade, ou uma tentativa de enganar. Usamos o prefixo pseudo para transmitir a ideia de imitação ou uma falsa semelhança. É exatamente o que temos quando ouvimos as mentiras de Satanás e nos acomodamos ao pior em vez do melhor. Pseudo-cristianismo, pseudo-graça. Satanás geralmente não tenta nos fazer engolir uma mentira espalhafatosa. Ele é esperto demais para tal. Em vez disso, ele altera a verdade segundo lhe convém, para nos manter o mais longe possível de Deus.
Olha o que você fez, ele sussurra. Como Deus poderia perdoá-la? Ele torna a verdade do pecado em um porrete de culpa e vergonha e nos golpeia com ele. Você não é boa, querida, você não é boa. E se permitirmos, ele vai cantar isso de novo, pois todas as vezes que ouvimos sua música de mentiras, retrocedemos um passo, afastando-nos da sala de estar, para longe da proximidade desejada por nossos corações. Talvez você não lute contra as mentiras descritas acima. Quem sabe você nunca experimentou a loucura solitária da dúvida e da culpa. Na verdade, seu relacionamento e posição diante de Deus estão seguros e inabaláveis. Mas tome cuidado. Satanás pode usar outras circunstâncias eficazes para afastá-la de Deus. A vida agitada, por exemplo. Annie menciona uma propaganda veiculada na área da Baía de São Francisco a respeito de uma série de 12 encontros. As reuniões eram voltadas para pessoas viciadas em trabalho. No final do panfleto estava escrito: se você estiver muito ocupado para as reuniões, nós vamos compreender. Gostaria de saber se Deus compreende quando estamos ocupadas demais para considerarmos a sua presença em nossas vidas, ou cansadas demais, ou embaraçadas demais para admitir que fizemos algo que desagradou a Deus. Não se engane. Satanás gosta de usar nossa agenda sobrecarregada, nossos corpos estressados e nossas desordens emocionais para construir obstáculos à intimidade com Deus. E por essa razão, é preciso olhar com cuidado para cada pensamento, sentimento ou atividade que diminui nossa vontade de ter uma amizade íntima com o Senhor.